você está vivenciando esse momento de pandemia na intimidade? Você tem mantido o distanciamento do seu parceiro, caso um dos dois precise sair com frequência de casa? Se você está solteiro, como é que tem sido esses últimos meses? Como abraçar, beijar, se permitir a intimidade sem se preocupar com a sua saúde e a do outro? Existe um jeito seguro, um novo normal da vida sexual? Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual revela que a pandemia de Covid-19 pode estar mudando a forma como os brasileiros estão vivendo a sexualidade. O crescimento do consumo de produtos eróticos e de buscas por conteúdo na internet sugere uma redução do contato físico. Ainda que seja difícil a gente mensurar ou generalizar o que realmente acontece no escuro do quarto, né? Até que ponto o comportamento sexual muda quando a intimidade pode colocar vidas em risco? Hoje a gente vai conversar sobre sexo em tempos de Covid-19 no Sala de Convidados, que começa agora. Jovens e pessoas solitárias, elas estão se redescobrindo. No início da pandemia foi um pouco mais tenso, porque a gente sente falta. E alguém tenso, não relaxado, fica difícil se permitir. Nesses meses não tem sido fácil, os programas diminuíram. A gente vive num contexto onde trabalhadoras sexuais não têm nenhum tipo de direito. Nós não temos nenhum respaldo, né, de leis do governo. Conversando comigo hoje pela internet sobre sexo em tempos de Covid-19, Lara Facioli, socióloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande, Tati Presser, psicóloga e educadora sexual, e Daniel Junger, infectologista. E com a sua participação, essa conversa vai ficar ainda melhor. Quer contar para a gente da sua vivência ou mandar uma pergunta para os nossos convidados? Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Tire os sapatos ao entrar. Coloque a roupa que veio da rua na máquina de lavar. Tome um banho. Passe álcool em gel nas mãos e, quem sabe, no corpo todo. Você já deve estar com saudades de quando fazer sexo seguro era basicamente usar um preservativo. Quando a gente olha a cidade, essa infinidade de casas e apartamentos, a gente percebe que cada janela, cada pessoa, representa um universo particular. Com a chegada da pandemia, veio o isolamento, o distanciamento social e uma série de protocolos. Mas como viver a intimidade entre quatro paredes, lembrando o tempo todo que o toque, a saliva, o abraço e um simples beijo podem ser perigosos? Casal, solteiro, curtindo a vida na internet ou não? Nesse momento ainda é difícil medir os impactos da pandemia na vida sexual das pessoas. Os dados são poucos, mas existe algo que fica em evidência e é comum para todo mundo: a mudança na rotina. O Rodrigo e o Fabiano estão juntos há 3 anos. O Fabiano está trabalhando em casa. O Rodrigo não. E no início eu pedia logo, ele ficava de cueca no hall. Surtado. Entendeu? Era assim, não falava comigo, nem com os cachorros, nem vem falar, não fala comigo, não fala nada. Já entrava pro banheiro, tomava banho, aquela roupa já jogava na máquina de lavar, entendeu? Aí quando ele chega, acabou de tomar banho, ele vinha falar, eu já tava com álcool na mão, álcool em gel, ele passava o álcool na mão. Se eu pudesse, ele tava andando de plástico bolha, que eu acho que ia ser uma coisa legal. Mas e o sexo do casal? Mudou durante a pandemia? O que você acha? Ah, tá pra falar? Pra mim continua a mesma coisa. Tinha que mudar a pergunta. Na pandemia, chegou algum recém-nascido na vida do casal? Sim. Que mudou o sexo do casal porque o casal não consegue ficar junto, porque ela chora, porque ela perturba, porque ela tá sempre. Sim. Prazer, mel. Mel. Já quem tá solteiro, nesse momento, tem outros desafios. No início da pandemia foi um pouco mais tenso, porque a gente sente falta, é normal. Mas depois parece que as coisas vão se encaixando. A Bárbara conta que para muitos é difícil ignorar os aplicativos de relacionamento. Ela nunca se interessou,
Mas esse psicólogo revela que existe um outro grupo que está aprendendo a usar essas e outras ferramentas. Os idosos estão entrando um pouco mais lento, porque vem de uma outra geração, mas estão entrando claramente. E esse lado até de nudes já tem acontecido. É o lado sensual, é o lado de se o outro tem vontade, por que não? Quero ver também. Essa coisa do se bastar na visão. O psicólogo lembra que, seja na terceira idade ou não, essa exposição na internet exige cuidados, já que o conteúdo pode cair na rede. Uma roda gigante de sentimentos, altos e baixos. Muitas vezes a libido, aquele impulso sexual, fica lá embaixo. É bem comum que as pessoas elas diminuem diante de toda essa pressão, diante do que é forçado, diante das outras preocupações presentes, né? Diante das nossas ansiedades de como as coisas vão acontecer daqui por diante, da economia que deu uma baixa tremenda, diante da minha pressão de como estou atento a tudo que está acontecendo ao redor, se eu posso ter sido contaminada pelo contato com aquela vizinha, se eu posso ter tocado em alguma coisa e depois toquei no olho sem querer. Então, tudo isso gera um ar de apreensão, né? E alguém tenso, não relaxado, fica difícil se permitir na disposição e na disponibilidade de viver alguma coisa prazerosa. Por outro lado, existem relatos de muitos pares que estão voltando a se olhar com desejo. E na terapia conjugal, os casais têm marcado presença, mesmo online. Existe uma procura hoje um pouco maior de terapia para o casal em si, né? Porque eles costumam, ultimamente, a se encarar melhor no sentido de a gente precisa resolver. Não está dando. Isso daqui que vivo reclamando, agora eu vivo reclamando muito mais, porque nós temos muito mais tempo juntos. Em busca de um sexo mais seguro, ou mesmo de outras alternativas para sentir prazer, tem um setor econômico aquecido no Brasil. Um levantamento feito pelo portal Mercado Erótico apontou um crescimento de 50% nas vendas de artigos eróticos entre os meses de março, abril e maio. Isso quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Paula Aguiar é empresária do setor e escritora. Ela diz que percebe, além do crescimento nas vendas, um novo olhar sobre a sexualidade, um momento de reflexão. Também uma possibilidade de autoconhecimento da sua sexualidade, da sua conexão como casal, das suas necessidades. E mesmo as pessoas que estão sozinhas, jovens e pessoas solitárias, elas estão se redescobrindo o próprio corpo, descobrindo novas possibilidades com relação à sua sexualidade, fazendo sexo virtual, se apresentando, se conhecendo, estudando e buscando informações sobre a sexualidade. A Bárbara conta que prefere não correr riscos e, por isso, nada de furar o isolamento. Ela vai seguir focada nos exercícios e no prazer de sua própria companhia. Já o Fabiano e o Rodrigo seguem tentando responder às nossas perguntas. E a Mel realmente, bom, ela é jogo duro. Ela de novo. Mel, meu amor. Você pode parar? Joga o brinquedo dela pra lá. Doutor Daniel, Lara, Tati, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje para debater esse assunto que está aí, a boca pequena, todo mundo querendo saber, conversando, mas a gente não vê realmente esse debate posto aí nos veículos de comunicação de forma bem aberta e bem ampla, né? E eu acho importante a gente estar trazendo isso e a gente já tem algumas perguntas aqui da audiência, mas vamos começar bem pelo começo, doutor Daniel. Existe sexo seguro em meio a uma pandemia de Covid-19, um vírus que é transmitido pelo ar? Pois é, a gente chega num momento onde se cuidar é a melhor forma de cuidar do parceiro, né? Então, a prevenção tem que começar com um cuidado consigo mesmo, porque se a gente se previne de se infectar, a gente já está protegendo o nosso parceiro. Para os casais, né, as pessoas que moram, os casais que moram na mesma casa, por exemplo, o risco é mais controlado, vamos dizer assim. Mas para os solteiros, por exemplo, aí a atenção tem que ser mais específica, né, em relação ao cuidado de não voltar para casa, higiene das mãos, de máscara, para o parceiro não infectar o outro.
Vamos falar mais um pouco disso ao longo do programa, até porque a gente tem perguntas aí querendo saber especificamente como é que faz. Lara, esse momento nos remete um pouco ao início dos anos 80, né? Com a chegada do HIV, em que a gente tinha uma série de perguntas ainda sem respostas e que mudou realmente a forma como a gente se relaciona sexualmente, né? Você acha que esse momento é uma nova onda de transformação? Eu acho que, bom, o desafio nosso das ciências sociais e da sociologia é entender e criar ferramentas para a gente lidar com isso coletivamente, né? Porque no contexto do HIV a gente acabou incorrendo aí em uma construção de uma série de estigmas, de preconceito em relação a determinados grupos sociais, né, mais vulneráveis em momentos de contaminação. Então, a gente precisa também refletir sobre quais ferramentas a gente pode utilizar para lidar com essa nossa vulnerabilidade coletiva. E observando esse momento, né, para progressivamente encontrar caminhos, né, Tati? Porque, na verdade, a maioria das pessoas não vai deixar de fazer sexo, né? A verdade está posta e é assim. Como é que você tem percebido essa mudança, essa chegada desse momento? E que alterações você acha que começam a acontecer já desde esse primeiro momento? Na verdade, assim, no início, para os casados, né, acho que tem vários desafios, né, ter uma convivência mais intensificada. Então, eu acho que no início estava um oba-oba e depois foi tipo, nossa, não aguento mais você, né? Eles têm que se encarar pela primeira vez, os casais não se conhecem, não sabem bem como chegar um no outro, então aí aumenta também de sexuais é interessante também para os casais. Já para os solteiros, acho que o desafio é realmente ainda maior, né? Como é que ele vai ter... No início da pandemia, eu estava com uma visão um pouco mais otimista. Eu achei, que legal, as pessoas vão se conectar mais virtualmente, aquilo que a gente sempre reclama, que está ficando igual, pode ser justamente a ferramenta... por exemplo, num aplicativo de relacionamento, de ter um vínculo um pouco mais profundo. Eu acho que eu estava sendo bastante ingênua e não é por aí. Eu acho que tá a mesma coisa. Assim, não vejo ainda essa grande renovação de mentalidade íntima. É tudo muito recente ainda, né? A gente está falando aí de transformações que se iniciaram há 4 ou 5 meses atrás, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui da audiência que eu acho interessante a gente já trazer, doutor Daniel. O Magno Martins, ele perguntou para a gente pelo Instagram quais são as melhores precauções para poder continuar praticando. E aí até te pergunto, acho que pelo que a Tati falou, acho que também é importante a gente trazer, são 2 realidades bem distintas, né? De um relacionamento de um casal já de longa data, que já estava se relacionando antes da pandemia, e dos solteiros, né? Pois a gente está numa época, você mesmo falou, de mudanças até certo ponto profundas, né, nas relações interpessoais. Chega ao ponto até da gente dizer que é mais seguro fazer sexo do que beijar na boca, né? Porque é uma doença transmitida pelo ar, então assim, não precisa nem de um contato tão íntimo para que a gente se pegue. E aí são realidades bem distintas, né? Aquele casal que já dorme junto, que já mora na mesma casa, né? Não tem como não haver um contato independentemente do sexo. Mas os outros encontros, né? Não são de relações duradouras, isso aí oferece um risco muito maior. E tem que se prestar atenção realmente nessa precaução respiratória, que é meio complicado no momento de intimidade. E aí a Tati também comentou, eu queria me aprofundar nisso, Tati, você falou desse momento também de tensão, de diminuição da libido também entre casais, porque realmente a convivência é 24 horas por dia, né? Todo mundo trabalhando home office, muita gente trabalhando home office, com crianças em casa, uma série de elementos, né? Como é que faz para dar a volta por isso daí, né? Existem vários fatores. Na verdade, a gente está naquele luta e fuga, naquele estado de tensão. Nossa mortalidade, né, está sendo esfregada na nossa cara. A gente precisa se sentir imortal até por um mecanismo de defesa, para a gente levantar, fazer as coisas, enfim. A gente não tem essa constante. Então, isso aumenta muito a ansiedade da gente. Então, muitas pessoas vão estar reagindo a partir de um lugar de ansiedade. Então, assim, até esse relacionamento sexual com si mesmo, por exemplo, aumentou muito.
o sexo solo, por exemplo, a masturbação, entre tanto homens e mulheres também. Para quê? Justamente para tentar reduzir essa ansiedade. Quando aumenta demais também, né, energia sexual demais também pode ser tóxica. Então, se a pessoa está ali no sexo solo 2, 3 vezes por dia, utilizando isso para baixar sua ansiedade, ela só vai acabar aumentando, né? Porque acaba sendo meio que uma bola de neve, entendeu? Então, tem muitas coisas que têm que ser dosadas e pensadas e realmente levadas com muita calma no momento onde você não está reagindo no seu natural, né? E isso também para os casais. Então, vão brigar, de repente, um lugar de insegurança, de frustração, tem a questão financeira da família. O homem, a primeira coisa que vai mexer, com certeza, é essa insegurança. Então, tem muitas variantes aí que vão influenciar o comportamento sexual no momento como esse. Aí, Lara, voltando também um pouquinho de novo para uma reflexão das semelhanças com o momento inicial da AIDS, né, da epidemia de AIDS, no início dos anos 80, a gente tem aí também uma discussão que começa a ser moral, né, no cotidiano. As pessoas... eu tive uma perda aqui da conexão com os convidados, vamos ver se retorna... Não estou ouvindo você. Vocês estão me ouvindo? Tá. Vocês congelaram para mim. Bom, são as atualizações do momento, não só na área do sexo, mas também em todos os programas de TV a gente está tendo que lidar com isso. Mas, Lara, eu te perguntava o seguinte, a gente volta para uma discussão também que é moral, né? É uma discussão que muitas vezes, por exemplo, a gente tinha um aquecimento dos aplicativos de relacionamento e que eles também, para uma relação prosperar a partir dali, precisa do encontro, quando a orientação é o isolamento. Então, como é que fica esse momento do solteiro e da discussão moral? Porque até hoje você está sendo julgado por sair do isolamento, né? Exato. E assim, a gente tem que lembrar também que a situação do Brasil, o isolamento é algo muito restrito, né? A gente não teve de fato, e agora muito menos uma situação de isolamento de fato. Então, mesmo os casais estão vulneráveis, né? Mas fazendo associação ao contexto do HIV... o desconhecimento do vírus, né, e somado ao... Perdi a conexão, não estou ouvindo vocês me ouvem? Peraí, voltou? Bia também... Desculpa, Lara, eu perdi um pouquinho a conexão com vocês, não consegui te ouvir. A gente estava falando, né, fazendo essa conexão ali do início dos anos 80, retoma para mim dali? Sim. Naquele contexto do HIV, o desconhecimento em torno da questão do vírus, né, que é muito próximo do que a gente está vivendo agora, cada dia a gente tem uma informação nova, cria uma série de pânicos morais, né, o que a gente chama de pânicos morais e de estigmas em torno de determinados grupos sociais. Naquele contexto eram os homossexuais, né, os chamados grupos de risco, diferente da concepção de grupo de risco que a gente tem hoje, e também os solteiros, alguns grupos mais fragilizados historicamente. E aí, num momento como esse, a gente vê as semelhanças, né? Esse discurso de que, os solteiros são um perigo, ou os profissionais da saúde são um grupo que estão mais expostos, então a gente tem que evitar essas pessoas, a ponto, inclusive, de, às vezes, agredi-las fisicamente, né, para que elas se mantenham distantes, né? Então, a nossa preocupação, assim, enquanto ciência social, né, é promover uma prática para lidar com esse momento que pense coletivamente ferramentas para que esses estigmas não se consolidem, né? Porque senão a gente acaba criando uma vigilância em torno das práticas individuais e dos comportamentos e a gente não consegue tratar isso em termos de uma educação, né, da necessidade de discutir a sexualidade publicamente nos espaços, né, e essa é uma oportunidade que a gente está tendo aqui, mas nos últimos anos a gente viu que houve um retrocesso muito grande na discussão pública da sexualidade, né, então é uma questão educacional, é uma questão ética, é uma questão coletiva, né, sobre como a gente vai transar, porque os solteiros vão transar, a gente não vai ter como impedir até que essa vacina surja, né. E, enfim, os casados também estão em situações de vulnerabilidade, de violência, às vezes, de uma situação que a presença física não necessariamente é boa, não necessariamente é saudável para todo mundo, as situações de violência doméstica aumentaram, de abuso infantil, né, com esse momento de quarentena. Então, são pontos muito sensíveis para a gente pensar
em termos coletivos, né? Com certeza. Tati, quer comentar? Eu quero complementar uma coisa sobre a história do HIV e a terceira idade, do vídeo que vocês passaram, né? Falando justamente dos nudes, né? É engraçado que as pessoas acham que as pessoas da terceira idade não transam, né? Quando elas têm o desejo igual, sabe? Elas têm desejo, têm vontade, e aí a Lara pode confirmar que um dos grupos, inclusive, que mais subia em HIV era justamente a terceira idade, os lares, né? Então, ali ficava aquela... Então, assim, por que a insistência de tentar ignorar? É um preconceito social também, né? Tentar ignorar esse grupo, se esse grupo não tivesse libido, não tivesse desejo, né? Sim, estão mandando nude, sim, estão transando, entendeu? Então, só complementando com a história do... E isso também me traz a questão do estigma, por exemplo. A gente tem hoje, eu vi inclusive na internet, enquanto eu pesquisava, né, buscava informações sobre esse assunto que a gente está discutindo, o estigma dos profissionais de saúde, que hoje com certeza são o grupo que mais se testa, o grupo que mais busca se proteger, né? Então muitas vezes você vê na época do HIV, do início do HIV, um aumento do número de casos entre idosos, porque justamente se imaginava que eles não eram um grupo de risco. Então, essa questão do grupo de risco volta, né, doutor Daniel, com força nesse momento, e muita gente acaba se descuidando porque acha que é infalível para isso. E aí eu quero de novo trazer aqui a participação da audiência. O Eduardo Costa encaminhou pelo Instagram. Ele diz que gostaria de ouvir sobre os riscos do sexo virtual. Existe risco no sexo virtual? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu perdi de novo a conexão com os nossos convidados. Doutor Daniel, me escuta? Acho que perdi, mas aí também não tem problema, a gente faz um... Opa, peraí. Opa, voltou. Desculpa, doutor Daniel, eu perdi a conexão com vocês rapidamente de novo. Então vamos lá, respondendo aí a pergunta do Eduardo Costa. Existe algum risco na prática de sexo virtual? Então, eu estava falando, em relação ao sexo virtual, é relativamente, vamos dizer assim, bem seguro. O vírus que se pode pegar é um vírus de computador, assim, olhe lá, né? Mas em relação a ameaças biológicas, no sexo virtual não vai haver. Uma outra coisa que é interessante a gente levantar é um paralelo bem prático que a gente tem em relação ao HIV, e isso daí é atemporal, não é nem em relação ao começo da epidemia, é que o assintomático transmite. Então, eu posso ter um vírus e ter uma relação sexual, enfim, uma intimidade com a pessoa, eu estar assintomático, e essa pessoa pegar o vírus que eu tenho e nela a doença ter outra manifestação. Então, isso é importante a gente ficar atento, porque do mesmo jeito que no HIV a gente pode ter pessoas que não têm nenhum sintoma, mas são potenciais transmissores, né, nas doenças respiratórias, e especialmente no coronavírus, tanto o assintomático transmite, como aquele que está na véspera de manifestar sintomas, ele já está transmitindo. E aí, Lara, eu acho também interessante a gente trazer uma questão que o casal, Rodrigo e Fabiano, eles falam no passado, né? Eu pedia para ele tirar o sapato, eu pedia para ele tirar a roupa, se eu pudesse eu colocaria ele num plástico bolha. E aí vem essa questão do isolamento, né? A gente está... E aí você citou realmente que, tanto você quanto o Tati comentaram que não vai deixar de acontecer a relação sexual. E parece que o isolamento, a saída do isolamento também parece que vai naturalmente afrouxar, né? Como é que a gente lida com essa realidade, porque é um dado de realidade, né? Eu tenho lido algumas pesquisas até no campo da psicologia, assim, e elas dizem que a gente tem um destensionamento, né? Ninguém consegue viver sob uma pressão por longos períodos. Então, tendencialmente, a gente tende a ir relaxando essa situação. Mas eu, puxando a sardinha para as ciências sociais, né? Eu acho que a gente tem um problema muito sério, que é o que é mais visível no contexto que a gente está vivendo, que é uma ausência de uma política pública eficiente, né? E a política pública não só no sentido de garantir a estrutura médica e a estrutura, né, os insumos, tudo que a gente precisa para proteger as pessoas, para promover a vacina, mas a gente precisava de uma política pública educacional, pedagógica, no sentido de que as pessoas têm que ser orientadas sobre o que fazer, as pessoas têm que ser orientadas sobre como fazer, as pessoas têm que... A gente teria que ter
é aquela coisa, né? Quando tem alguém dizendo pra gente, olha, você não pode sair, é a sua saúde que está em jogo, é a saúde da sua família, isso é muito sério, né? A gente tem uma sociedade que se preocupa com esse cuidado. As nossas angústias individuais, elas tendem a ser menores e a gente tende a encarar isso como um processo de tamanha seriedade, né? Então, eu nem julgo o casal que diz, olha, a gente fazia assim, a gente era assim e agora a gente deu uma relaxada, porque a gente não tem esse coletivo funcionando de maneira ética e cuidadosa, né? Se a gente tivesse esse discurso público mais presente, nós conseguiríamos corresponder a essas expectativas, que são as expectativas das ciências médicas, né? Das ciências biológicas. E aí tem uma fala muito interessante nisso aí que você está trazendo, Lara, que é justamente esse universo particular e não julgar o universo particular de cada um, né? Porque cada universo particular está vivendo essa realidade de uma forma muito específica e especial, né? A gente está caminhando para o final desse primeiro bloco. Eu queria trazer uma última pergunta da nossa audiência, da Maria Júlia, que encaminhou pelo WhatsApp, porque eu acho que é uma pergunta importante para a gente fechar essa primeira etapa do programa. Fora o beijo, doutor Daniel, o contato com a saliva, existe outra possibilidade de contágio do novo coronavírus pelo sexo? A gente já viu algumas pesquisas aí em andamento, né? É possível que a gente tenha um vírus, que haja uma transmissão sexual. É possível porque a gente tem esse vírus se replicando nos diversos órgãos do sistema. Então, não seria de se espantar se aparecesse um artigo confiável mostrando que a transmissão sexual é possível. No entanto, é fácil da gente entender uma transmissão sexual na prática, mesmo que não seja pela via do sexo, porque se a gente recomenda uma distância de 1,5 metro, 2 metros, quando a gente está sem máscara, para se proteger para a gente não inalar partículas virais de outra pessoa, é muito difícil a gente ficar respirando a mais de 1 metro, 1,5 metro de distância de outra pessoa, quando a gente está fazendo sexo, né? Então, a transmissão pelo ato sexual, mas não pela via sexual, ela, na prática, ela é um fato. Bom, fica aí essa dica do primeiro bloco do programa, super importante para quem ainda tinha dúvidas sobre isso, né, doutor Daniel? Ter essa certeza, a melhor forma de prevenção é manter o distanciamento. E no próximo bloco, como é que está vivendo quem depende do sexo para pagar as contas em meio a uma pandemia? É o que a gente vai saber no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre sexo em tempos de Covid-19. Conversam comigo pela internet Lara Facioli, socióloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande, Tati Presser, psicóloga e educadora sexual, e Daniel Junger, infectologista. E ainda dá tempo de você participar dessa conversa, tá em casa? Aproveita para mandar suas perguntas para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Quem é profissional do sexo vive o isolamento social e a crise econômica ao extremo. A pandemia impõe novas formas de oferecer o serviço e o desafio de se proteger sem deixar de pagar as contas. Quando começou a pandemia, logo que deu o boom aqui em São Paulo, que teve o primeiro paciente, eu arrumei minhas coisas e eu desci para o litoral. E eu fiquei 3 meses isolada, eu voltei a trabalhar tem 1 semana. A Duda tem 27 anos, 7 deles como profissional do sexo. Ela conta que gastou todas as economias nesse período para se manter isolada. Assim, ela começou o trabalho virtual. Foi uma experiência totalmente nova para mim, bem diferente e bem complicada também. Tinha muito atrito, a gente tomou muito golpe, era muito complicado para fazer uma conexão, sabe, com o cliente. Eu tive muita dificuldade, principalmente para aprender a mexer nessas plataformas, porque até então eu nunca tinha dado importância para o trabalho sexual virtual. Até então, o meu mundo de trabalho girava em torno do presencial, né? Já a Maia é de Belém do Pará. Ela diz que é difícil pensar em quarentena quando se trabalha como profissional do sexo. Mesmo assim,
partiu para o mercado virtual. Nesses meses não tem sido fácil, os programas diminuíram, os programas presenciais, porém foi possível a gente migrar para o mercado virtual. Ora, mas que mercado virtual é esse que parecia ser coisa de outro mundo, muito lá dentro da TV? Então, desse mercado virtual que se compõe a questão de vídeos, de áudios por vozes e tudo. E nesse período, ela se surpreendeu com as possibilidades. Apareceu a oferta de danças sensuais, a oferta também de conversas e orientações sobre sexo seguro. E dentro de tudo isso, o que foi importante frisar foi a questão da fantasia com as máscaras. Foi possível ofertar dentro desse mercado virtual a questão desse fetiche de se falar de sexo, de se vender uma imagem e também falar de prevenção, né? A gente recebe muito áudio, muita mensagem pedindo que se coloque a máscara de variáveis cores, a lingerie combinando, que passamos o álcool gel pelo corpo e faço toda uma performance dentro desse contexto. Já o Guilherme seguiu realizando atendimentos presenciais pelo interior do Rio de Janeiro. Ele disse que ficava atento se o cliente estava com algum sintoma, como coriza e tosse. Eu acho que o que saiu muito foi as pessoas que trabalham em sauna, em boate. No site também saiu, mas foi o último a ter um pouco de queda, entendeu? Teve muita queda em valor e muitas pessoas também com medo, né? Em São Paulo, as zonas de prostituição de rua continuaram funcionando. E assim que as casas noturnas reabriram as portas... O trabalho sexual deu um boom, pelo menos aqui em São Paulo eu estou vendo isso, deu um boom, as casas elas estão com mais frequência de clientes, pelo menos para mim, deu uma queda no trabalho virtual, né? Deu uma queda considerável, não sei as outras garotas se teve essa mesma queda, né? Mesmo diante dessa realidade e sabendo dos riscos, quem não tem outra opção para sustentar a família e a si mesmo, não tem muito tempo para pensar. Para Duda, o momento exige uma reflexão sobre a vulnerabilidade dos profissionais do sexo. A gente vive num contexto onde trabalhadoras sexuais não têm nenhum tipo de direito, nós não temos nem o respaldo, né, de leis do governo, muitas mulheres não receberam esse auxílio proposto pelo governo, eu mesma até hoje eu recebi uma parcela. Eu sou mãe solo, eu pago aluguel, eu tenho diversas contas, eu tenho que pagar a internet para minha filha estudar virtualmente e não tinha condições de eu ficar em casa. E quando se fala do novo coronavírus, essa é outra realidade que a Duda conhece bem. Ela ressalta que se preocupa com os clientes que fazem parte dos grupos de risco. Esses precisam tomar mais cuidado. Eu perdi um cliente recentemente por Covid e ele falava assim para mim direto: vem para cá me ver, e eu estava em isolamento, e ele falava, vem para cá me ver e tal, e ele falava, não posso ir, não posso, eu estou em isolamento, você também tem que se cuidar daí. E aí teve um dia que eu mandei mensagem para ele estava internado, e aí eu fiquei super preocupada, e alguns dias depois o amigo dele me mandou mensagem, pô, fulano faleceu, tal, e isso me impactou muito, muito. Olha só, eu queria trazer uma conversa que a gente estava tendo aqui no intervalo, doutor Daniel, porque a gente vê aí uma guerra de narrativas, mas eu acho que vai um pouco além disso, né? Até porque quando você escuta a Duda falando do cliente dela que faleceu e escuta o outro profissional dizendo que verifica os sintomas dos seus clientes, e a gente sabe que nem sempre esse sintoma vai estar aparecendo ainda, enfim. Existe também uma guerra de realidades, porque quem perdeu alguém muito próximo ganha esse choque de realidade, né? Tipo, morre mesmo, né? Mata mesmo. E quem não tem sintomas ou não vivenciou a morte, uma perda muito dolorida ou uma hospitalização, pensa que a pandemia não é exatamente real. Parece muito, muito grandioso tudo que está sendo dito. Como é que a gente lida com isso? Qual é o caminho do meio aí para a gente viver saudavelmente dentro do possível essa realidade, né? Para a gente também não adoecer emocionalmente com tudo isso. Uma das peças fundamentais para a gente conseguir se proteger é a conscientização
da responsabilidade com o autocuidado, né? Na verdade, as recomendações todas que saem aí com relação ao distanciamento social, ao próprio isolamento social, incorporar esses conceitos como ferramentas para autoproteção, e não como limites que são impostos. Eu acho que essa conscientização faz com que o comportamento ele fique mais automático em relação às medidas de proteção. Né? Com relação a profissionais do sexo, é uma situação de vulnerabilidade significativa, né? Porque até antes da pandemia o sexo seguro se resumia a usar preservativo, então era uma coisa muito bem delimitada no tempo, vamos dizer assim, né? Um processo que a gente delimitava bem. Agora não, agora a gente tem que ter cuidado ao respirar. Então é complicado, principalmente quando a gente encontra pessoas novas, né? Quando é uma pessoa que a gente convive, que a gente sabe usar, que a gente tem a noção da exposição, que sabe que não está saindo de casa, ou que está saindo, mas está controlando o risco do uso de máscara, de álcool gel com frequência, enfim. Mas quando é uma pessoa que a gente não conhece, a gente não sabe o que a pessoa pode estar trazendo. Então é complicado. Tati, essa fala também da Duda, ela demonstra aí todo esse estigma que existe em torno do profissional do sexo, né? Porque realmente não existe uma política voltada para eles, não existe sequer a compreensão de que esse público precisa sim dessa atenção, ainda mais nesse momento em que o que eles fazem para viver significa se colocar em risco de morte, né? É muito louco, porque falta um respeito gigante à primeira profissão vetada neste mundo. Provavelmente será a última. Assim, não tem como, socialmente, aí acho que a Lara pode até falar melhor do que eu, ver o mundo como um mundo sem a prostituição. Não existe. O sexo, ele é digamos, uma moeda de troca desde que o mundo é mundo, e isso não vai mudar. A falta de... Isso só acontece também porque tem clientes, né? Tem pessoas que vão utilizar esse serviço, né? Então, a grande hipocrisia ao lidar com o assunto das profissionais de sexo, e sim, elas ficam esquecidas, sim, elas não têm alguma estrutura para poder, né, pagar suas contas, e não é uma profissão onde ela tem um reconhecimento, etc. e tal. E num momento como esse, aqui em São Paulo, pelo menos, depois dessa reabertura, já está voltando, né, às casas. Então, assim, e aí a gente está lidando com a aglomeração total, né? São muitas pessoas ali aglomeradas, isso pode se expandir de uma forma muito facilmente, especialmente dentro dessas casas. Não tem orientação nenhuma, não tem um plano claro de como proteger essas meninas, os seus meninos, os seus clientes. Então, é uma falta de respeito bastante hipócrita. Lara, quer comentar também? Sim, eu só complementando aí o que a Tati falou, né? Eu acho que tem uma dimensão aí que é a dimensão do trabalho, né? A gente... É mais uma temática que veio à tona nesse contexto, né? Quem são as pessoas que estão diretamente expostas? E a gente sabe que as pessoas estão pegando ônibus e estão indo para os seus trabalhos e a vida está seguindo, principalmente nas classes sociais que não tem como fazer esse trabalho de casa, né? No caso das profissionais do sexo, a gente tem um duplo problema, né? Porque além da questão trabalhista, né, não é nem algo reconhecido socialmente na esfera do trabalho, então ela fala, né, a dificuldade que é para conseguir os benefícios, né, os benefícios do governo que já são precários e que para esse público é ainda mais dificultoso, né? Então, a questão do trabalho é fundamental, de como que essa vulnerabilidade fica explícita. E tem uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês notam, mas eu acho que é muito próximo do contexto de HIV, né? Os grupos que são mais estigmatizados, às vezes, são os grupos que têm mais percepção do problema, né? A gente estava falando agora no caso dos profissionais da saúde, né? Que são as pessoas que estão diretamente expostas e que têm essa bagagem, né? Mas no caso das profissionais do sexo, isso é muito explícito. Tem uma das falas que diz, né? Eu nunca falei tanto sobre
prevenção, sobre como que a gente vai fazer, sobre criar estratégias para lidar com isso, né? Então, essas pessoas, elas estão suprindo o tempo todo essa ausência da política pública, né, da orientação. E, doutor Daniel, uma coisa que eu acho importante a gente trazer também é o seguinte, com relação a HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, a gente sabia, né? Antes de iniciar uma relação, caso a proposta seja vivenciar, o ideal é que se continue utilizando o preservativo, mas se os dois resolverem optar por estarem juntos sem a utilização do preservativo, se faz um exame, vários exames, troca-se ali o resultado dos exames. Não sei se eu perdi a conexão dos meus convidados. Não sei se vocês me escutam. Estão me ouvindo? Acho que a gente perdeu a conexão. Doutor Daniel, me escuta? Estão ouvindo ela, não, né? Agora voltamos. Não sei, deixa eu recolocar então. Então, antes, quando a gente tratava só das doenças sexualmente transmissíveis, a gente fazia um exame, trocava entre os pares, né? E trocava os resultados. Olha, acho que eu perdi de novo a conexão. Vamos... Bom, vocês me escutam? Continuam me ouvindo? A gente está com essa oscilação. Eu fico tranquila porque essa é uma realidade universal, né? Estamos todos disputando os dados da internet, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente vai conversando dentro do possível e vai retomando. Então, doutor Daniel, eu estou querendo dizer que antigamente era mais simples, né? Se pedia determinados exames. Hoje, com o coronavírus, a gente sabe que os exames ainda estão dando muito falso positivo e negativo. A gente sabe que, dependendo do momento, né, após a infecção, esse resultado pode variar. E aí, qual é a orientação para um casal ou até para parceiros que estão buscando essa aproximação nesse momento, né? Qual é o protocolo que se deve seguir para ter uma relação minimamente segura, se é que a gente já trouxe antes que não é plenamente seguro fazer qualquer tipo de relação sexual nesse momento? Doutor Daniel, me escuta? Acho que eu perdi de novo a conexão. Perdemos? Você me ouviu? A gente consegue... Vamos lá, pode falar. Estou te ouvindo. Enfim. Então, idealmente, seria uma quarentena antes de começar o relacionamento, né? E, assim, em geral, com 2 semanas, depois disso, ninguém transmite mais nada. Mas a gente sabe que não é assim que a vida funciona. Se o relacionamento está começando, ou mesmo que seja um encontro furtivo, que seja, né? Há uma necessidade de encontro. Então, assim, ninguém vai ficar esperando 2 semanas para ver uma pessoa que está querendo encontrar naquele dia. Então, a única ferramenta que a gente tem é observar mesmo os sintomas respiratórios. Não faz sentido a gente ficar fazendo os diversos tipos de exame para todo casal que está pretendendo se encontrar, porque isso não vai ser útil, né? A utilidade de fazer exame, ela é resumida, vamos dizer assim. Você não consegue restringir aquelas pessoas que são infectantes ou não são infectantes com os exames que a gente tem. A gente consegue dizer se já teve contato, se está com doença em atividade. Então, o ideal é verificar se tem sintomas, é a gente se preservar, para a gente poder preservar o outro, e assim a gente poder preservar os momentos de encontro, né, de uma forma viável, porque se a gente não se infecta, a gente não transmite para outra pessoa e viabiliza esses encontros. Mas em relação ao exame, eu acho que não é uma ferramenta válida. Eu acho que a gente tem que se observar mesmo, observar o parceiro e ver se há sintomas ou não. É a forma mais prática de se proteger. Tati, eu já ia passar para você mesmo, porque eu estou ouvindo ele falando aqui e eu acho que para os casais à distância mais criativos isso pode ser até instigante, né? Vamos ter que esperar mais um pouquinho, joga um pouco mais para frente. Esse foi a minha expectativa no início. Esse foi realmente, vai ser uma coisa meio assim, mas eu acho que meio que já passou desse momento. Acho que tem 4, 5 meses, tem pessoas que estão mais de 4 meses em casa. Acho que essa expectativa de repente, aprofundar uma ligação para depois haver um grande encontro, não está sendo bem assim. O que está acontecendo na Europa? Acho que caiu de novo, perdemos um pouquinho, estamos com uma conexão oscilante aqui, vamos ver se retoma. Vocês me escutam? A doença. Desculpa, então, Tati, perdemos um pouquinho a conexão. Vamos retomar aqui. Eu perdi você no momento que você falava o que está acontecendo na Europa. E ótimo que eu fiquei muito curiosa. Vamos ver se você consegue trazer para a gente.
Conexão ainda oscilando. Vamos dar mais um minutinho para ver se retoma. Bom que a gente para exatamente no momento de saber o que está acontecendo na Europa, né? Ficamos todos curiosos aqui. Acho que dessa vez a gente teve realmente uma queda. Ó, retornamos agora. Continuei sem saber o que acontece na Europa. Louca para saber, Tati. Não, o que acontece? Então, o que acontece? Porque um mecanismo que eles encontraram, que eu acho que é uma forma bem interessante, a princípio ainda não se falou, não se sabe mais disso, mas são as bolhas. Então, você vai escolher certas pessoas para frequentar essa mesma bolha. Bolha menor, melhor. Então, se é um namorado ou peguete, se é um parente, se é um amigo próximo, essas pessoas vão se comprometer a somente encontrar essas mesmas pessoas. Essas todas as pessoas vão fazer o teste antes. Então, por exemplo, se você e o seu namorado entram numa bolha, vocês vão tomar, obviamente, todos os cuidados, se um ou outro tiver que sair, mas tem esse né, fizeram um teste anteriormente, já sabem que não estão contaminados e podem... Porque chega um momento, gente, que tipo, 6 meses, 7 meses, as pessoas querem se relacionar. Então, qual seria a forma mais segura que isso acontecesse num contexto de se relacionar intimamente? Mais uma oscilação na nossa conexão. Vamos ver se retoma. Vocês me escutam? Tati, me escuta? Cai o vírus, pode dar uma rastreada um pouco melhor. Perdemos só um instantinho, Tati. Caiu um pouquinho a conexão novamente, mas acho que a gente estava já indo para a conclusão realmente, né? A formação de bolhas ali para realmente ter essa proteção, pelo menos dentro dessa bolha, né? E também a troca de informações o tempo todo, né? E higienização. Acho que a gente conseguiu rastrear, né, se alguém ficar contaminado, entendeu? É até mais fácil esse rastreamento. Mas isso, gente, não é bolha da festa, não. Falando bolha né, de uma, duas, sabe, né, a pessoa que você vai se relacionar intimamente. Bolha da festa a gente já andou vendo que não dá certo, né? Agora eu queria trazer com você... Eu acho interessante, Lara, também a gente perceber que existe uma evolução, uma mudança social em andamento, claramente, em que a gente começa a pensar no home office como algo mais natural, a gente começa a perceber realmente a conexão, aquela que deixava a gente desesperada com as crianças. Ai, meu Deus, está o dia inteiro na internet, de repente estamos nós o dia inteiro fazendo tudo através da internet, compras através da internet, e que dificilmente isso tudo vai voltar para trás, né? É uma mudança que vem para ficar e impacta também nas relações afetivas e pessoais, né? Sim, a gente tem várias preocupações, assim, né? Desde as questões educacionais, até as questões de trabalho, né? Até como que o avançar dessa epidemia pode gerar algumas precarizações, né, em termos de direitos e de tudo. Mas, no tocante à questão da intimidade, né, das relações privadas, digamos assim, né, porque acho que a gente foi impulsionados para o privado novamente, né, e para pensar essa esfera privada como ali, né, com tudo que ela tem, eu acho que primeiro que a gente precisa fazer os dois movimentos, né, de pensar coletivamente como que vamos lidar com isso e aí pautar sempre política pública e questões educacionais. Eu acho que o outro movimento é a gente problematizar o privado, né? Porque não é romântico, né? A gente tem visto situações de extrema vulnerabilidade das mulheres, tanto envolvidas em relacionamentos abusivos e violentos, e quando estão em casa isso piora. A gente tem visto também uma sobrecarga de trabalho, né, principalmente na esfera doméstica entre as mulheres, porque as crianças ainda estão em casa no Brasil inteiro, então tem toda a questão da maternidade, da paternidade para a gente cuidar, para a gente conseguir elaborar, conseguir tratar, né? Então eu acho que o novo normal não é o novo normal envolve muito o nosso velho, e o que a gente tem de mais profundo na sociedade brasileira, nas nossas organizações familiares, né,
desigualdades explícitas, né? Então, do meu ponto de vista, para a gente pensar essas novidades, a gente tem que pensar em todos esses fatores, né? São fatores, às vezes, de relações de poder, né? De hierarquias, de desigualdades. E daí também pensar nas dificuldades que essas mudanças estão trazendo, né? As profissionais do sexo falando quanto que elas precisaram se adaptar para poder oferecer o serviço online. Os jornalistas em todos os canais de TV estão lidando com as dificuldades que hoje eu lido aqui. Enfim, são mudanças em que todos estamos passando juntos e que é realmente um desafio muito grande, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante ali na colocação da matéria é a ideia de criar uma fantasia no entorno disso, porque também é importante ter bom humor, o sexo é bom para a saúde também, dentro do possível, né, doutor Daniel? E aí cria-se feitiço com... Importante, segundo a Organização Mundial da Saúde, para você ter um verdadeiro bem-estar, tá? Sexualidade saudável. E eu diria, Tati, que essa foi a informação mais importante, talvez, desse programa, né? Porque realmente a gente não pode simplesmente criminalizar, né, e olhar, né, de forma preconceituosa para toda essa discussão como se fosse algo menor. Ela é realmente algo muito importante, né? E aí, só para a gente ter uma última polêmica aqui no programa, para a gente já caminhar para o finalzinho, a Secretaria de Saúde, o Departamento de Saúde da Prefeitura de Nova York, nos Estados Unidos, publicou um guia sobre o tema, sobre a prática sexual em tempos de pandemia. E a orientação é: faça sexo sozinho. Esse é o único meio de você ter segurança no sexo. Eu queria que cada um de vocês comentasse brevemente essa proposta. Será que isso é solução, Tati? Olha, eu acho que assim, quando você é casado, né, você está dentro de casa, acho que faça sexo sozinho é uma coisa meio irreal. Até a contaminação, se você dorme na mesma cama, se você come na mesma mesa, eu acho que, né? Mas em relação às solteiras, eu super concordo. E eu acho que, assim, como a gente está falando da questão do sexo relacionada à saúde, é super importante nesse momento, sim. Não só o sexo solo, né, sexo com par ou o sexo solo, né, sexo do mesmo jeito. Até para a questão da imunidade, gente. Entendeu? O sexo vai prevenir uma série de doenças, incluindo câncer de colo de útero, câncer de próstata, hipertensão, diabetes. Então, vai ajudar principalmente na sua imunidade. Então, assim, sexo solo, o sexo com o parceiro, tudo faz. Os benefícios estão ali. Então, se realmente você se encontra numa situação que você não está com o seu parceiro, eu concordo com você. Doutor Daniel, vou te deixar por último, propositalmente, para você amarrar aí essas informações, mas eu quero que a Lara traga para a gente, num contexto social, se você acha que o caminho pode ser esse mesmo. Eu acho muito difícil a gente fazer uma prescrição nesse sentido, assim, né? Orientar as pessoas a não praticar as coisas é muito complicado e eu acho que não funciona, principalmente em longos períodos, né? E a gente não tem uma promessa de uma vacina tão cedo, né? Embora a gente tenha murmurinhos e algumas notícias aí, eu acho que isso tende a demorar um pouco, inclusive em termos estruturais, né? Mas o que eu recomendaria já que a gente está numa ausência dessas políticas mais eficazes, né? Enfim, façam as suas conexões, estabeleçam ciclos de diálogo, né? Se tiver uma vontade, se tiver um interesse de encontrar alguém, eu acho que tem que fazer da melhor maneira possível, seguindo a recomendação da quarentena de 2 semanas, dialogando sobre suas inseguranças, suas fragilidades, as suas vontades. Eu acho que no momento é o que a gente consegue fazer. Eu acho que a minha recomendação seria essa. Doutor Daniel, eu deixo para você finalizar o nosso programa comentando aí essa proposta do Departamento de Saúde de Nova York. Teoricamente, né, é uma solução do ponto de vista biológico, sanitário, enfim, né, você não vai ter infecção se você não encontra com ninguém. Mas é um tanto delicado, né, você propor isso de uma forma oficial, porque é uma coisa que faz parte da natureza humana, né? Enfim, o encontro, a presença do outro, né? E o sexo é um dos veículos que a gente vivencia essa presença do outro. Então, é mais seguro, é mais seguro. Mas até quando a gente consegue fazer isso? Em que circunstâncias, em que tipo de relações a gente consegue fazer isso? Né? Isso aí é uma coisa. Qual é a aplicabilidade real de uma recomendação dessa do ponto de vista
para a população e sendo institucional. Eu acho que isso tudo tem que ser pesado. Que isso é mais seguro, não tem dúvida, porque não vai haver contato. Mas se isso pode ser feito, na verdade, se isso vai ser seguido, é uma outra coisa que a gente só vai saber com o tempo e provavelmente isso só vai ser aplicado a populações bem reservadas, determinados tipos de relacionamento, determinados perfis de solteiro. Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí a gente termina voltando lá para o começo da matéria do repórter Alessandro Vieira, em que ele fala dos universos particulares, cada janelinha é um universo e que a gente precisa respeitar sem promover julgamento, orientar, sugerir, fazer propostas que possam deixar com que as famílias se sintam seguras, os indivíduos principalmente se sintam seguros e para que a gente possa voltar à normalidade adaptada no momento que for possível. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Pena que as tecnologias eventualmente não ajudam muito, mas a conversa foi ótima. Acho que a gente esclareceu bastante a respeito desse tema, que é importante para todo mundo, né? E se não for, precisa se perguntar por quê, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, ainda que virtualmente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Se quiser rever esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você pode baixar o programa e também compartilhar com quem você quiser. Se cuida, se puder, fica em casa e eu encontro você na próxima semana. Até lá!